Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E esse áudio é o áudio do primeiro capítulo da primeira sessão de gatilhos externos do livro que nós estamos meditando, que chama Gatilhos no Casamento. E a Amber, ela traz uma pequena explicação sobre o que são esses gatilhos externos. Os gatilhos externos são as coisas simples, né, momentos simples que acontecem no seu dia a dia, que disparam uma reação de raiva em você. Conforme a gente for lendo o livro, vocês vão entender mais o que são esses gatilhos e vão conseguir reconhecer mais facilmente os gatilhos que geram essas reações em vocês, tá? E o primeiro capítulo que ela fala aqui com a gente ela põe o título de Quando Você Casou com o Senhor Errado. E ela conta que ela planejou toda a festa de casamento dela, a festa perfeita, padrinho, madrinha, vestido, o carro para fugir, a lua de mel num lugar paradisíaco, enfim, o casamento estava tudo organizado perfeitamente. Ela só se esqueceu de duas coisas que eram falhas: o noivo e a noiva. Achei muito legal o jeito que ela colocou. E ela colocou que ela não foi enganada, né? Ela não achava que o casamento era um mar de rosas. Ela foi pro casamento sabendo que teriam momentos desafiadores, mas ela não imaginava que esses momentos chegariam tão cedo na vida dela, no começo do casamento dela. Ela fala que alguns casais ficam bastante tempo na fase da lua de mel, mas a fase dela acabou em poucos meses. Ela fala assim que eles foram despertados de um conto de fada que eles haviam imaginado. E ela é bem clara, ela fala, o marido dela não atendeu às expectativas dela e ela também não atendeu às expectativas dele. E isso gerou frustração para ela, que gerou mágoa e que geravam gatilhos de reações de raiva. E ela coloca alguns dos gatilhos que começaram a se formar na vida deles, que eram longas horas de trabalho, geravam gatilho, feridas na infância, dificuldade de ter conexão e intimidade, diferença financeira, estilo de criação de filhos diferentes. E ela fala que ela fez cursos de noivos, mas nada a preparou para a realidade de estar casado. E é verdade, né? E ela conta aqui que ela atende muitas famílias, a Amber, por conta da educação de filhos. E que os pais procuram nela, né, dicas de como trocar as reações de raiva que eles têm com os filhos por respostas bíblicas e gentis. E ela fala que essas reações, elas não estão só entre pais e filhos, elas estão entre maridos e mulheres. E que é importante a gente analisar essas reações, esses gatilhos também no nosso casamento. E que a gente não precisa se envergonhar das coisas que a gente sente, né? Da raiva que a gente sente pelo nosso marido. Na verdade, a gente precisa trocar a vergonha por esperança de que é possível e que existe uma outra maneira da gente dar a resposta, uma resposta bíblica e uma resposta gentil para o nosso cônjuge. E aí ela comenta aqui que ela foi testada logo no início sobre o voto que ela fez para o marido dela, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum fazer voto e ler, né, ali o voto. No Brasil a gente vai falando sim, né? Você aceita na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. E isso nos garante uma vida para sempre juntos, né? A gente declara ali que o divórcio não é uma opção. E ela fala que logo no início ela já foi testada nisso, né? Que o divórcio não seria uma opção para eles. E ela coloca aqui para nós meditarmos o versículo que está em Mateus 22, 37 e 39, do 37 ao 39, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí ela coloca: sim, nós devemos amar a Deus e devemos amar o nosso próximo. E por que não começar pelo nosso marido? Escolher amar o nosso marido todos os dias. E
apesar de parecer frio falar que o amor, né, é uma escolha, na verdade é o que nós devemos fazer. Mas Deus, ele não quer só que a gente escolha, né? Ele não quer mais que a gente apenas queira amar o nosso marido. Ele quer sim que a gente sinta esse amor, e é possível que Deus renova todas as manhãs esse amor entre você e o seu marido. E aí ela fala aqui que só é possível nós vivermos esse amor se nós não passarmos o dia todo pensando nos defeitos dos nossos maridos, né? E a verdade é que todo homem e toda mulher, nós, né, tanto homem quanto a mulher, nós somos os errados. Nós somos as pessoas erradas, porque depois da queda, depois do pecado de Adão e Eva, ninguém mais pôde amar a ponto de entregar a sua vida como Jesus fez na cruz por nós. E ela fala que por muito tempo ela quis que o marido dela fosse essa pessoa certa para ela. E ela queria que ele soubesse o que estava na mente dela, que ele fizesse surpresas semanais, que ele comprasse o presente dos sonhos dela, que ele conhecesse ela melhor do que qualquer outra pessoa na face da terra. Quem não quer, né? Se a gente for parar para imaginar essas coisas, né? O homem perfeito dos nossos sonhos, né? O que nós pensaríamos? E ela traz exatamente essa reflexão para nós, que muitas vezes a gente fica imaginando coisas, criando expectativas que não são reais e que não são justas, né? Nós jamais vamos conseguir comparar o nosso marido real com as nossas expectativas irreais. E os nossos maridos, eles jamais conseguirão atingir esse padrão de pensamento, né? E ela fala aqui que o Guy, ele é um homem leal a ela, ele é um homem leal a Deus, que se arrisca para cumprir os propósitos do Senhor, que brinca com os filhos. E se ela ficasse pensando o tempo todo nos defeitos dele, ela teria perdido de viver com um homem com tantas qualidades. E por quê? Porque essas expectativas dela estavam baseadas em filmes, em histórias, em coisas que não existiam. A palavra de Deus, ela diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí, nessa palavra, o que ela fazia, a Amber? Ela fala que ela começava a lembrar o marido dela de quem ele devia ser. Então ela falava, eu acho que ele não está me idolatrando o suficiente, ele não está me amando na minha linguagem de amor, ele não está me priorizando ou priorizando o jeito que eu faço, o jeito que eu gosto. E se você é uma mulher que tem focado nessas coisas, quando você analisa o comportamento do seu marido, você está focando na coisa errada. Se você é uma mulher que se pergunta, e se, criando 1000 cenários hipotéticos e irreais, você está se aprisionando em coisas negativas. Esse tipo de pensamento, ele distorce a sua mente e a sua emoção. E não é justo, como eu disse anteriormente, não é justo fazer essa comparação com o nosso marido. E ela traz aqui um outro versículo para meditarmos, que está em Filipenses 3, no versículo 13, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. E aí Paulo está dizendo, né, que ele segue aqui para o alvo espiritual, né, não para o que passou, mas para o que está à frente. Então, se você disse sim para o seu marido ali no altar, você fez naquele momento não só um acordo, um pacto com o seu marido, mas isso foi selado no céu. Então ela diz aqui que uma das formas da gente encarar as coisas novas é esquecendo do passado. E obviamente você não
não tem que esquecer ou deixar de lado os seus sentimentos e o que você passou, nada disso, né? O passado, ele é um aprendizado, ele é um amadurecimento. Se existem feridas abertas, elas precisam ser curadas, elas precisam ser cicatrizadas, elas precisam ser tratadas, mas o que a gente não pode é viver um futuro baseado no passado, acreditando que por conta do que passou não é possível viver algo diferente no futuro, enquanto Deus diz que Ele pode fazer tudo novo, que as coisas que passaram ficaram para trás. E nós temos que ter em mente que nós falhamos, não é só o nosso marido que falha, nós falhamos, né? Nós temos essas expectativas e a gente não pensa que talvez os nossos maridos também tenham as mesmas expectativas em nós e nós não conseguimos alcançar as expectativas. Talvez esteja na hora de ajustarmos, né, essas expectativas. E talvez hoje você esteja aqui ouvindo esse áudio e pensando: nossa, o meu marido precisava ouvir esse áudio. E eu quero te dar um conselho: não escute os áudios pensando no seu marido, no que ele precisava ouvir. Se você está ouvindo esse áudio, é porque esse áudio é para você. Por mais que a gente pense que não existe nada de errado em nós, né, que não somos nós que falhamos, que a culpa é sempre do marido ou do cônjuge, nós vamos descobrir quão falhas, quão erradas, quão pecadoras nós somos e descobrir também que o nosso marido, ele não é o nosso Salvador, ele não é a nossa fonte de felicidade. O nosso Salvador e a fonte de felicidade é o Senhor, é o Senhor. O nosso marido está ao nosso lado para nos liderar, né, para nos encorajar, para proteger a nossa família, e ele vai falhar, assim como nós, e nós podemos passar uma vida inteira lamentando porque o seu marido tem falhas. Eu posso lamentar porque que o Vinícius não é do jeito que eu esperava, ou eu posso começar a amar o meu marido, escolher amar o meu marido todos os dias, e não porque eu quero algo em troca, né? Não porque eu espero que ele vá me amar da mesma maneira. Esse amor por mim, ele já foi comprado por um alto preço na cruz pelo Senhor, né? O meu marido não vai fazer isso, isso já foi feito, mas o meu marido, ele pode ser alguém a quem eu posso amar, a quem eu possa levar o amor de Jesus. Então, hoje, né, a Amber, ela quis mostrar para nós que nós devemos tirar esses pensamentos, essas expectativas irreais da nossa mente, e o quanto é injusto nós criarmos esses pensamentos, aprisionarmos a nossa vida nesses pensamentos e compararmos com o que o nosso marido é na realidade. E eu quero finalizar com uma oração. Senhor, obrigada pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Serão muitos ensinamentos a cada áudio, foram tantas informações. Senhor, eu quero te pedir que nós venhamos a viver o casamento que o Senhor desejou para nós. O Senhor nos deu o nosso marido e que nós, então, escolhamos todos os dias pela manhã amá-lo, não só como escolha, mas em sentimento e emoções. Senhor, a nossa satisfação não está no nosso marido, a nossa felicidade não está no nosso marido, as nossas expectativas não podem estar depositadas em nosso marido, mas no Senhor, que já comprou a nossa salvação, entregou a sua vida por nós. Deus, a nossa expectativa deve estar em Ti, Senhor. Coloque agora, né, Pai, na minha mente as qualidades do meu marido, as qualidades reais, que hoje eu posso olhar para o meu marido e ver o que ele tem feito por mim, o que ele já fez, que os meus olhos não fiquem mais olhando apenas os defeitos, as coisas negativas. Sabemos que não somos perfeitos, mas o Senhor pode nos aperfeiçoar, o Senhor pode trazer aperfeiçoamento de amor, de perdão, de como falar, de como se portar nas nossas reações, nas nossas respostas. Deus, esse é só o começo, e o Senhor já falou
tanto conosco. Te pedimos, Pai, que o Senhor vá nos direcionando e revelando. Se somos nós que estamos aqui ouvindo esse áudio, é porque o Senhor quer falar conosco. Primeiro em nós e depois através de nós. Nos ajuda, Senhor, e tira essas expectativas irreais. Alinha as nossas expectativas com as suas expectativas, Senhor. E que o plano que o Senhor desenhou para nós, do nosso casamento, seja cumprido. Em nome de Jesus, te pedimos, em nome de Jesus, governa agora a nossa mente e os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Ai, gente, que lindo, é realmente muita informação. Eu fiquei assim, sem saber o que falar para vocês. Eu fiquei pensando, mas são tantas coisas que ela fala. Eu tentei falar o máximo de informação e eu creio que a cada capítulo nós teremos mais e mais revelações a caminho, né? Nós estamos seguindo pro alvo de um casamento saudável, pro alvo de um casamento onde nós escolhemos amar o nosso marido todos os dias, amar a Deus e amar ao próximo. Amém? Espero vocês amanhã no segundo áudio. Um beijo, até a próxima.